Olá, muito boa noite a todos. Espero que estejam todos bem, com a graça de Deus. Hoje entramos com um atraso de 2 minutos, pedimos desculpa. Foi aqui só para nos prepararmos um pouco. Espero que estejam todos bem, com a graça de Deus, e que tenham, acima de tudo, muita saúde. Sejam todos muito bem-vindos a esta reunião de noites de ensino, no dia 14 de janeiro de 2021. Glória a Deus. Quero pedir aos irmãos que nos estão a ver neste momento, e aos nossos amigos também, saber se o som, se a imagem está a chegar bem aí a vocês, a vossa casa, e dê-nos o feedback disso, ok? Eu hoje quero falar com todos vocês acerca deste novo confinamento, mas vou deixar este assunto para o fim e vamos então já diretos ao nosso estudo. Como sabem, nós na semana passada iniciamos o estudo do livro de Ruth. Então vamos passar já então a palavra aqui à Célia para nos ajudar neste estudo que tem sido uma bênção, ok? Célia? Olá, boa noite. Penso que o som está a chegar aí bem. Vamos então orar antes de nós começarmos. Está tudo fixe? Está tudo ok. Está tudo ok. A Vanessa diz que boa noite, está tudo ok. A Andreia também. Ok. Então vamos orar. Graças a Deus. Isso. Querido Deus e Pai, obrigada, Senhor, por este tempo que vamos estar dedicados ao estudo da Tua Palavra. Amém. Pai, nesta noite eu te peço que Tu te reveles a cada um de nós, ao nosso coração, para que possamos ver-te com os nossos próprios olhos, perceber quem Tu és, não apenas de ouvir falar, mas de te conhecer de perto, de andar contigo de perto, Senhor. Ajuda-nos e obrigada pelo alimento da Tua Palavra. Obrigada porque sempre que nos chegamos a Ti, nós não somos confundidos, os nossos anseios não são frustrados, mas antes Tu supres acima daquilo que nós te pedimos ou daquilo que nós pensamos que precisamos. Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Então, vamos então prosseguir com o estudo do livro de Ruth. Vamos voltar vamos só recapitular em breves palavras aquilo que foi falado a semana passada. Sabemos que não sabemos quem escreveu, portanto, sabemos que não sabemos quem escreveu o livro de Ruth. No nosso livro, aliás, na nossa Bíblia, no nosso cânon está a seguir a Juízes e é considerado uma narrativa histórica. Na Bíblia judaica está a seguir ao livro de Provérbios, é considerado um livro de sabedoria. E é isso, Ruth faz parte da história do povo de Israel, uma história importante, porque se nós já lemos, e certamente vocês que estão a fazer este estudo já devem ter lido o livro todo, porque também o livro é pequeníssimo, só tem 4 capítulos e portanto é fácil de ler. E sabemos que esta história é importante porque fala da linhagem do rei David, por sua vez fala da linhagem do nosso Senhor Jesus Cristo. No final da história sabemos que Ruth é a bisavó do rei David. Acredita-se que o livro foi escrito durante o reinado do rei David, precisamente porque é onde para a narrativa, portanto acredita-se que esta foi a altura em que foi escrito o livro de Ruth. E vimos que é importante percebermos o estado da nação e vemos que logo no primeiro capítulo, no versículo 1, diz: sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam. Então sabemos que a nível de tempo, quando é que foi
esta história, quando é que ela aconteceu, foi no tempo de Juízes. Portanto, e nós lemos, mesmo aí ao lado, portanto, do livro de Ruth, temos Juízes 21, 25, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. E o que é que isto significava? Significava que o povo afastava-se de Deus, o povo recebia as consequências do seu afastamento, recebia castigo, pedia socorro e Deus socorria, Deus livrava o seu povo. Este era digamos assim, o círculo vicioso do povo de Israel. E a Bíblia começa a relatar aqui na história de Ruth que houve uma grande fome na terra. Vimos também que esta fome ainda não tinha atingido esta família em especial, que vamos ver, porque lemos no capítulo 1, versículo 21, a Noemi disse: cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Portanto, cheia parti, ou seja, eles ainda não tinham sido atingidos por essa fome que havia na terra, mas antes que sucedesse, então resolveram sair de Belém, de Judá, e vimos que Belém significa casa de pão, onde Deus iria suprir, casa do alimento, e saíram para Moab, para os campos de Moab, uma terra estrangeira. Eles saíram a peregrinar, ou seja, a intenção realmente não era ficar lá para sempre, era até a coisa melhorar, por assim dizer. E então vimos Elimeleque, que levou a sua mulher e os seus 2 filhos. Vimos que Elimeleque quer dizer Deus é o meu rei, e Noemi significa agradável. E vimos que às vezes nós podemos ter nome, mas às vezes não corresponde às nossas ações. Podemos ter nome de que Deus é o meu rei, mas depois fazemos aquilo que achamos que é melhor. E o que é que aconteceu? Entretanto, Elimeleque, já nas terras de Moab, morre, Noemi fica viúva, e os seus 2 filhos, entretanto, pelo que parece ser a narrativa da história, então após a morte do pai eles casam, e durante 10 anos estão casados, não têm filhos, e esses 2 filhos de Noemi morrem, não deixam descendentes, o que é aqui neste tempo e nesta cultura é algo importantíssimo, porque a viúva, neste caso, era sustentada, digamos assim, e apoiada pelos seus 2 filhos. Agora, sem os 2 filhos, viúva e sem os filhos e sem descendência, o que é que aconteceu? Aconteceu que ela a Noemi viu-se desamparada e viu-se obrigada a tomar uma decisão. E qual foi a decisão que ela tomou? Ela tomou a decisão de voltar para o seu povo, para a sua terra. Porquê? Porque na terra de Moab já se ouvia dizer que o Senhor tinha visitado o seu povo, ou seja, o Senhor estava a dar livramento ao seu povo, dando-lhe pão. Ou seja, não havia falta de nada da terra onde ela saiu. Agora, eu acho interessante aqui algo, a Bíblia não diz, e acho que é importante nós não ficarmos com esta ideia, porque às vezes nós temos aquela ideia de, ok, eles parece que se rebelaram um bocadinho da vontade de Deus, saíram da sua terra, foram para uma terra onde não deveriam ter ido, então por isso é que Elimeleque morreu ali, na terra de Moab, por isso é que ela ficou viúva, e por isso é que os filhos também morreram, mas não é isso que a Bíblia diz. Sim, isso é importante o que estás a dizer, porque existe este conceito, principalmente nas igrejas pentecostais e neopentecostais, e não só, que nós ligamos muito a estas situações. Se alguém morre, se alguém tem uma situação que não correu tão bem, nós ligamos sempre isso a como se fosse um castigo divino. Claro que nós sabemos que Deus, em certas alturas, exerceu juízo na terra e juízo também na vida de algumas pessoas. Mas Deus não é como às vezes parece
que é esta imagem que ele anda aí com um pau na mão, a mínima coisa que você decide errado, pumba, na cabeça, vem logo um castigo, vem logo uma desgraça. Não, nós temos que entender que a vida é isso. Nascemos, vivemos, morremos, às vezes estamos diante de situações complicadas, desafios complicados, e depois também temos situações de grandes livramentos. Então, temos que olhar para a vida assim. A vida é assim. Foi o que Deus falou em Gênesis, logo no início, falou a Adão: por causa do teu erro, infelizmente a terra está a gemer, vai produzir cardos, vai produzir espinhos, e a vida é isso. Às vezes são momentos de grandes espinhos, de grandes cardos, e acontecem situações como, por exemplo, infelizmente esta mulher perdeu o marido e perdeu os seus 2 filhos. Exato. Portanto, isto é importante quando nós olhamos e à medida que nós vamos ver aqui, não só no livro de Ruth, mas em toda a Bíblia. Às vezes nós nos aproximamos da Bíblia com aquela ideia de vamos ver o que é que vamos aplicar aqui à vida, o que é que eu posso aprender daqui para aplicar à minha vida. O que é que isto diz acerca de mim? Como já vimos aqui, como vimos, por exemplo, a respeito de Elimeleque, das decisões que ele fez e às vezes as decisões que nós fazemos. E tudo isso é legítimo fazermos porque a Bíblia foi escrita para nosso ensino. Mas, acima de tudo, a Bíblia não é um livro acerca de nós, não é um livro acerca do ser humano. A Bíblia é um livro acerca de Deus. Okay? É um livro acerca de Deus e da sua interação connosco, com as nossas, connosco, criaturas suas, ia dizer nossas criaturas, não, mas suas criaturas, criadas à sua imagem e semelhança, com os seus filhos, com a sua criação. É acerca de Deus. Este livro serve para nós descobrirmos aquilo que Deus é e quem Deus é. E então, hoje eu gostava nesta perspectiva, de nós nos aproximarmos desta história e vamos ver. Aqui no versículo, a partir do versículo 6 diz assim: então se levantou ela com as suas noras, portanto Noemi, com Orfa e Ruth, e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso, saiu do lugar onde estivera e as suas noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, isto já no processo de regressarem a Belém, disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada uma à sua casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em sua casa, cada uma em casa de seu marido, O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido, ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los-ieis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-ieis por eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo,
O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se a outra coisa não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém, e sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: Não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamaríeis Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Bem, esta parte da história é muito... isto imaginem, não sei se vocês quando estão a ler conseguem imaginar uma mulher viúva e sem os 2 filhos, completamente desprovida de todos os bens que tinha, tanto os bens humanos como os bens materiais, completamente arrasada. E eu vejo, eu não sei, vocês se quiserem colocar aí no WhatsApp algumas das vossas considerações, mas o que é que eu vejo aqui em Noemi? Esta cena era para, se fossem num filme, levava-nos às lágrimas, estas despedidas e estas coisas. Era assim. uma cena de um filme próprio para chorar. Era dramático, isto era dramático. E é dramático mesmo. Isto porquê? O que é que Noemi está aqui a falar de ter filhos e dar mais maridos? Isto tem a ver com a lei do levirato, não tem a ver com a tribo de Levi, mas era a lei do levirato, que era a lei do casamento, que era assim, como vocês já devem saber, um homem tomava uma mulher e morria sem deixar descendência, como foi o caso destes 2 filhos de Noemi. Se houvesse mais irmãos, e por isso é que os saduceus foram a Jesus com aquela história, por causa deles não acreditarem na ressurreição, então disseram, então um homem casou-se, teve uma mulher, morreu, não deixou descendência, mas ele tinha 7 irmãos, então veio o segundo irmão, casou com aquela mulher para dar descendência ao irmão, ou seja, o primeiro filho que nascesse daquela união teria o nome do irmão, para quê? Para que todos os bens, o terreno e o nome perpetuasse dentro daquela família. Então, mas os 7 casaram com ela e nenhum deles deixou descendência. Todos morreram. E todos morreram. E depois na ressurreição, de quem é que era o marido? Pronto, será que ela era a viúva negra? Não sei. Mas pronto, isto porque era a lei do levirato, que era para que a mulher não fosse casar ou com um estrangeiro ou com alguém fora da família, para que os bens, os campos, as terras e o nome não se perdesse, mas que se mantivesse. Então era importante, por isso é que ela fala em ter filhos, vocês esperarem, ainda que eu agora arranjasse um marido e depois ainda fosse ter um filho, vocês iam esperar porque esse filho ficasse grande e pudesse casar com elas. Portanto, é esta lei do levirato que a Noemi está a invocar, a dizer, não temos tempo, digamos assim, não há tempo hábil para ver estas coisas, portanto eu não tenho mais nada para vos dar. Isto porque, a meio caminho, não sei se foi exatamente a meio, mas no processo de voltar para Belém, a Noemi estava com estes pensamentos e disse, isto não vai dar certo, o que é que elas vêm atrás de mim fazer? Eu nunca lhes vou dar marido para que haja para que se cumpra a lei, não é? O nome da minha família se perpetue. Então, o que é melhor? Então, elas são gentias, o melhor é elas ficarem aqui. Eu tenho para mim, Célia, que também tem a ver com esta atitude de Noemi. Para mim, eu vejo assim, não estou a dizer que todos têm que ver da mesma forma, mas eu vejo um bocado como
a querer esconder o erro, a querer esconder, é um bocado, é humilhação, não é? De terem saído da terra que Deus lhes tinha dado, Belém, e ter ido para onde não era suposto ir, voltar pior do que saiu, enquanto que Deus ali em Belém deu livramento e deu pão, alimento ao seu povo, e ela volta, ainda por cima volta com duas gentias, volta com pessoas estrangeiras, de outro povo. E ela queria-se ver livre um pouco dessa responsabilidade. Eu penso que também aqui há um bocado de ela sente-se humilhada com esta situação toda, e ela vive numa certa, como estávamos a falar há pouco, um bocado de uma teologia de que Deus é soberano, mas sem amor. Tanto é que ela acaba por referir várias vezes que o Senhor a estava a castigar. Exato. Mas nada disso, o Senhor não falou nada. Isto são considerações dela. São considerações dela. Mas porquê que esta consideração está errada? Por dizer assim, então, mas até parece, o filho morreu, o marido morreu, os filhos morreram, não deixaram descendência, não há ninguém que tome conta destas mulheres. Parece mesmo que Deus está contra ela. Parece que o que ela estava a dizer era verdade. Mas se nós observarmos bem, esta parte da história, vamos ver aqui uma coisa. Versículo 8, Noemi diz assim às suas noras. Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. E o que é esta palavra benevolência? Esta palavra benevolência é uma palavra em hebraico que é hesed, que é H-E-S-E-D, hesed, que quer dizer o quê? É um amor constante, é um amor leal, é um amor fiel, é um amor... eu até tenho, como já vos disse, já estudei com as mulheres da Lapa, apesar de ter sido à distância, o livro de Ruth, que foi feito pela Ana Ruth Cavaco e o irmão Tiago Oliveira, e eles têm aqui uma frase de Paul Miller que diz assim: algumas vezes Hesed é traduzida como amor constante. Ele combina compromisso com sacrifício. Hesed é o amor unidirecional. Quando se ama com amor Hesed, a pessoa prende-se ao objeto do seu amor, independentemente do retorno. Podemos dizer que Hesed é um amor obstinado. E eu acho esta definição espetacular, porque ela pede e ela ora para que o Senhor use deste amor para com as suas noras, como elas mostraram esse amor para com ela e para com os filhos, para os seus maridos. Para os seus maridos, ou seja, aquelas duas mulheres, mesmo sendo gentias, elas foram uma bênção na vida dos filhos, enquanto foram vivos, dos maridos, não é? Os filhos da Noemi, e para a própria Noemi. E continuavam a ser uma bênção. Só que ela quer que elas fiquem, por um lado eu vejo um bocado a esconder um bocado a humilhação dela, e por outro lado para que elas fiquem livres, deveriam ser muito novas também, para terem uma vida familiar e alguém que as pudesse sustentar, alguém que as pudesse, que pudesse prover para elas. Mas, apesar de a órfã acabar por voltar, e não se pode levar a mal, porque era uma rapariga nova que estava viúva e que precisava desta situação de casar outra vez para poder ser ajudada e que houvesse provisão na vida dela. E ela voltou para casa. No entanto, Ruth, o nome Ruth quer dizer amiga,
companheira, a Ruth diz que se apegou, aqui no versículo 14 diz assim, na última parte, Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. E é um apegar íntimo, é um apegar, como é que eu ia dizer, forte, esta é uma palavra que nós vemos de apegar quando há até mesmo indicação entre homem e mulher, quando o homem se apega à sua mulher, onde há uma união, há um relacionamento forte, inquebrável. E foi assim que Ruth se apegou, Ruth, que significa amiga e companheira, se apegou à sua sogra. E vemos como Deus vai utilizar-se de... Eu não gosto muito bem de usar esta palavra, utilizar-se, porque parece que Deus se usa, tipo, Mas através delas surge uma situação. Exatamente, que Deus utiliza a vida de Ruth e quem a Ruth é para trazer algo à vida de Noemi que até à data ela ainda não tinha visto. Ela ainda não tinha visto isto. E a Ruth faz um juramento para que a sogra não insistisse para ela se ir embora, e ela diz, onde quer que tu fores, eu irei. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, eu vou morrer aí também. Eu vou ser sepultado onde tu estiveres. Que tipo de amor é este? Onde é que este tipo de amor nos ring a bell, soa a qualquer coisa aqui, que é o amor de Deus, o amor incondicional de Deus para connosco, ok? Então, e ela diz, e que se não for assim, se eu não agir assim, então que Deus me faça ainda sei lá o quê, se eu não cumprir com a minha palavra. E é engraçado que eu gosto desta expressão aqui, o teu povo passa a ser o meu povo e o teu Deus o meu Deus. E aqui o que é que ela toma uma grande decisão também, de cortar todo o laço que ligava a Moab, à terra dela, ao povo dela, e aos deuses dos Moabitas, porque os Moabitas eram um povo extremamente idólatra. E ela corta tudo isso por amor à sua sogra, não é? Mas ao mesmo tempo ela via na sogra algo, ela tinha que ver algo que fizesse desejar estar com ela, porque ela diz assim, o teu Deus também passa a ser o meu Deus. O teu Deus passa a ser o meu Deus. Então mesmo a Noemi estar a passar por uma situação absolutamente complicada, ela via em Noemi algo tremendo. Ela desejava que esse Deus de Noemi passasse a ser também o Deus dela. A soberania de Deus é assim, que nós não sabemos em quem é que o Espírito Santo está a mover o coração. Mas deixa só para terminar uma coisa interessante que é assim, agora usando esta história também para os dias de hoje. Às vezes há pessoas que estão a passar por situações complicadas, grandes tribulações, também sentem-se um pouco assim como a Noemi, parece que não têm nada para mostrar quão grande é Deus na vida deles, não é? E às vezes nós estamos condenados, há esta ideia que foi formatada na nossa cabeça, que parece que nós temos que mostrar qualquer coisa para provar que Deus é connosco. Então alguma coisa tem que andar bem na nossa vida para mostrar aos outros. Estás a ver? Olha, eu sou de Jesus e tal. E o engraçado é que Deus é Deus. E Deus pode-se usar de uma pessoa completamente partida, completamente... perdeu tudo. Ela perdeu os filhos, perdeu o marido. Não tinha nada para mostrar, não tinha nada para provar. E mesmo assim, Deus usa-se de uma pessoa, digamos assim, vou usar esta palavra que... antigamente usava muito quando era mais novo, escangalhada, ela estava toda escangalhada com a vida dela
e Deus mesmo assim se usou dela e alguém viu nela um Deus maravilhoso, um Deus de amor. E por isso a sua nora, a Ruth, a amava e amava o Deus da vida de Noemi também. É fantástico isto, esta história é fantástica. Eu acho engraçado que mesmo com esta declaração, após esta declaração espetacular de fidelidade, isto foi uma aliança unilateral. Foi uma aliança unilateral. Foi Ruth que se comprometeu com Noemi. Noemi não se comprometeu em nada com Ruth, mas Ruth comprometeu-se totalmente a Noemi. Uma aliança, digamos assim, unilateral. Isto faz-me lembrar que a Bíblia diz que quando nós estávamos mortos em ofensas e pecados, que Deus nos vivificou em Cristo Jesus. Nos perdoou antes de nós nos arrependermos dos nossos pecados. E sem ainda conhecermos. E sem o conhecermos. Então, é fantástico. Tal maneira Noemi estava contrariada, eu vejo isso no versículo 18, vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Ou seja, o caminho de regresso a Belém foi feito em silêncio. Não foi correspondida esta declaração de fidelidade, de amor, de aliança incondicional, porque não tinha aqui nenhuma condição. Se tu, Noemi, me aceitares, se tu me tratares bem, se tu me deres um lugar lá na tua casinha em Belém, ou o que for, não havia condição nenhuma por parte da Ruth para Noemi. Era simplesmente, unicamente, unilateral. Apenas Ruth queria estar com Noemi e queria ser bênção para Noemi. E a Noemi, mesmo assim, não percebeu. E isto faz-me lembrar que muitas vezes nós fazemos coisas boas a pessoas que elas não dão conta, mesmo escarrapachada à frente delas, até com desenhos e tudo, e elas simplesmente ignoram. Não dão atenção, não querem saber, não valorizam aquilo que nós fazemos ou aquilo que nós dizemos. E é assim. Não há nada a fazer. Não há nada a fazer. É esperar que Deus faça o resto. E então ela deixou de lhe falar. Portanto, o caminho foi feito em silêncio. Elas não houve grandes conversas o resto do caminho, até que chegaram a Belém. E quando elas entraram em Belém, e vemos que até mesmo, vejam, Deus levou uma mulher com ela para ajudá-la, com esta declaração espetacular de aliança incondicional, deste tal amor hesed, amor obstinado. Ela foi teimosa, foi mais teimosa que Noemi e foi com ela para Belém. E mesmo assim, Noemi chega a Belém ainda amarga, tão amarga que ela diz: agora já não sou Noemi, que significa agradável, agora chamei-me Mara. Porque Mara significa amargura, amarga, azeda. Ela se auto-castigou-se, infligindo nela mesma algo para ela se sentir, digamos assim, às vezes nós todos, seres humanos, temos um pouco isso. Como nós temos um sentimento de culpa por algo que nós achamos que fizemos e não devíamos ter feito, acabamos por vezes ter uma linguagem como ela, se auto-infligirem-se, não é? de colocarem coisas que Deus nunca disse nada disso. Deus nunca disse. Eu lembro-me que os poucos episódios de Deus mudar o nome a alguém foi a Abraão, para Abraão. Mudou o nome também de Israel, como é que se chamava? Do Jacó. Enfim, então, mas ela própria muda o nome, ela própria se castiga ela mesma, porque ela era a imagem que ela tinha lá dentro. Quando nós sofremos desta autoimagem negativa, acabamos por dizer disparates, porque Deus nunca determinou isso para a vida dela. Exato, porque nós temos aqui, no versículo 20 diz: chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. E será que isto é verdade? E quantas vezes eu acho que é importante nós, às vezes, volta e meia, pararmos e pensarmos:
Que imagem é que nós temos de Deus? Será que temos uma imagem que Deus é um Deus castigador, um Deus zangado? Como eu dizia, a teologia de Noemi era um Deus soberano, mas sem amor. Porque em todo o tempo o que ela viu foi castigo, 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 castigo. Ela não viu consequência das minhas ações. Morrer é o mais certo quando estamos vivos. Esta terra está amaldiçoada, é natural que haja dificuldades. O que é que ela viu? Ela viu... nem sequer viu aquilo que estavas a dizer, ela nem sequer reparou que a própria atitude da nora dela, da Ruth, era Deus a mover-se a favor dela. A favor dela, exatamente. E não foi só dela, foi Deus. Vocês conseguem ver que Deus aqui na história de Ruth, no ano 1200 antes de Cristo, Deus já nos tinha a nós no pensamento e ele já estava, o trajeto já estava traçado, já estava a história em andamento para vir o rei David, que seria a família do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, em todo o tempo, Deus nos amou. E mesmo aqui nesta história, Deus mostra o seu amor e Deus está-nos a amar. Amou Noemi, amou Ruth, amou o seu povo, amou, vamos ver a outra personagem que vem a seguir, que é o Boaz, e amou-nos a nós também. Amém. De tal maneira que não deixou, ainda que Noemi estivesse com esta teologia de Deus soberano, mas carrasco, castigador, ele continuou a amar e a mostrar amor. E ele deixou Ruth com Noemi. E assim, versículo 22 diz: assim Noemi voltou e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moab. Chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. E, portanto, era uma altura de colheita e... a partir daqui a história vai se desenrolar. Porquê? Isto tem a ver com a lei do levirato, como já tinha falado, acerca do casamento. E agora vem a outra questão. Não havendo filhos que Noemi desse, se houvesse um parente que pudesse resgatar, ou seja, casar com neste caso com a viúva, que seria a Ruth, para fazer o nome da família de Noemi perpetuar-se, então haveria providência para aquela família e não faltaria nada àquela família. E é neste ponto que nós vamos... Queres Sim, então, parar? Não, podemos andar mais uns 10 minutinhos. Ok. Então vá lá, capítulo 2 do livro de Ruth. Sim. Versículo 1. Versículo 1. E tinha Noemi um parente do seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo, após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz ao seu moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto aos segadores e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa.
Então disse Boaz a Rute: Não ouves, filha minha, não vais colher a outro campo, nem Não ouves? Ouve. Hã? Não, Desculpa. não ouves, filha Aqui a minha. minha Bíblia é que diz assim: Ouve, filha minha, Pronto. não vais escolher em outro campo. Nem tão pouco passes daqui, porém, aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após delas. Não dei ordem aos moços que te não toquem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: Porque achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem se me contou quando fizeste à tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixaste o teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardou o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E disse ela: Acho eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: Achega-te aqui, come do pão, molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu o trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: Até entre as gavelas deixai a colher, e não lhe embaraceis. E deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar para que os colha, e não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até à tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase um efa de cevada. E tomou-o e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado. Também tirou e deu-lhe o que lhe sobejara, depois de fartar-se. Okay. Vamos só, lemos bastante, não vamos falar de tudo, até ao versículo 18. Portanto, habitualmente, não sei, não dá. Não dá aqui. ver. Pronto, olha, até faz conta, isto é o campo. É o campo. O caderno então, é o campo. O caderno é o campo, e o que é que era suposto quando havia a ceifa? Por causa das pessoas que tinham mais necessidade, dos pobres, dos estrangeiros, que eram para ser cuidados. Não era permitido, portanto, ceifar o campo todo. Os cantos ficavam por ser apanhados, e não era permitido ir lá outra vez para apanhar tudo, não, era para deixar para os pobres, para quem tivesse necessidade, poder ir apanhar e poder ser sustentado. E então foi isso que Ruth foi fazer. Por isso é que é importante, no princípio da colheita das cevadas, que diz no versículo 22 do capítulo 1, foi quando eles chegaram, e havia aqui esta situação, porque elas vinham pobres, sem nada, não é? Vazias, uma mão à frente e outra atrás, a precisar de sustento. E quem é que se chega à frente? Não é Noemi. Podíamos pensar, mas se calhar Noemi era muito velha. Às vezes temos esta sensação, Noemi era muito velha. Em princípio não era muito velha, porque as mulheres casavam muito cedo, e era possível que ela tivesse, também não era assim, não era nova, mas também não era uma pessoa velha, não era uma pessoa com 60, 70 anos, já toda pronto, ou marreca, ou coisa do género. Desculpem. Então, mas quem é que, lá está, se chega à frente? A Ruth, que conforme aquilo que ela prometeu, que não a ia abandonar. E então ela começa neste processo, e é importante vermos aqui no capítulo 2, versículo 1, diz assim: E tinha Noemi um parente de seu marido. Portanto, havia uma forma de resgatar esta família. Diz: homem valente e poderoso. Este homem valente e poderoso
também é muitas vezes traduzido como o homem virtuoso. Um homem virtuoso é referente a Boaz, a mesma qualidade que é atribuída a Ruth como a mulher virtuosa, é atribuído a Boaz. E vemos isso onde? Veja no versículo 4. Diz assim: Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: O Senhor te abençoe. O que é que isto mostra? Mostra uma pessoa temente a Deus. Mostra que Boaz não era um qualquer. Não era uma pessoa qualquer. Era uma pessoa piedosa. O que é uma pessoa piedosa? Uma pessoa piedosa é uma pessoa que é agarrada às coisas de Deus. E que é agarrada às coisas de Deus de modo a querer imitar a Deus. E vemos isso em Boaz. É isso que começa o capítulo 2 a descrever. Como é que era o Boaz? Como é que é a figura de um homem virtuoso? Como é que é a figura de um homem temente a Deus? Como é que ele se comporta? Como é que ele age? Como é que ele se movimenta na sociedade? Como é que ele é, por exemplo, como patrão? Aqui vemos o relacionamento que ele tinha com os seus empregados. Vemos que ele dirige-lhes, digamos, uma saudação de bênção, o Senhor seja convosco, e eles lhe respondem: o Senhor te abençoe. Então vemos aqui uma pessoa piedosa, uma pessoa virtuosa. E é esta pessoa que agora entra aqui na história e que é uma pessoa importante. Porquê? Porque esta pessoa piedosa, esta pessoa temente a Deus, está na família de Elimeleque. Portanto, é o candidato perfeito para resgatar a família. A família. Boaz é uma figura do Senhor Jesus. Claro que Boaz não era perfeito, como Jesus é perfeito. Mas Boaz mostra-nos uma figura do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós vamos ver aqui, daqui para a frente. A história inclui Boaz e vemos Boaz como um tipo de Jesus. Porquê? Porque Boaz poderá ser o redentor da família. E era uma pessoa bem informada. E era uma pessoa bem informada. Sim. Bem informada, Sim. porque ele já sabia da história desta Ruth. Porque ouviu falar dela e da atitude dela para com a sua nora. E também o modo como ela viveu com o seu marido que faleceu, não é? Exatamente. Portanto, no fundo, esta moça tem uma história. E essa história não ficou assim... Não morreu em Moab. Não morreu assim no ar. Porque isto é importante pelo seguinte, amados. As nossas atitudes, elas são importantes. Seja aonde você... As boas e as más. As boas e as más, não é? Mas as boas atitudes, falando agora de boas atitudes, onde quer que nós exerçamos essas boas atitudes, elas vão falar para a eternidade. O próprio Senhor Jesus Cristo diz que nós seremos julgados pelas nossas palavras. Então as nossas palavras não morrem, as nossas atitudes não morrem. Nós é que pensamos assim: isto foi lá no passado, já toda a gente se esqueceu. Não está nada esquecido, porque Deus não se esquece de nada. Nada morre no sentido de... Porquê? Porque o que nós semeamos é uma questão de tempo. Perdão, mais tarde ou mais cedo nós vamos colher. Então, por causa do passado de Ruth, o passado de Ruth e a maneira como Ruth tratou o seu marido e tratou a sua nora, que aparentemente pensava a Ruth que ninguém sabia, mas veio-se a saber nesta altura, e que foi o despertar de um homem
que vem depois dar uma estabilidade, não é? Vamos depois ver essa história para a frente, uma estabilidade absolutamente incrível à vida daquelas duas mulheres, daquela família. Portanto, isto é absolutamente fantástico, porque é assim, meus amados, aquilo que você faz hoje é importante. E você pode pensar assim, ninguém está a ver nada. Engana-se. Porque há sempre alguém que está a ver e há sempre alguém que um dia vai saber. E Deus é Deus poderoso para abrir portas e caminhos absolutamente incríveis quando é hora dele agir. E esta história é absolutamente fantástica, absolutamente fantástica. Como eu estava a dizer no início, nós olharmos para Deus, o que é que esta história nos ensina acerca de Deus? O que é que esta história me ensina acerca de Deus? Vamos pensar sobre isso. O que é que isto me diz acerca de Deus? Quando eu vejo uma família que sofreu uma desgraça, uma situação terrível, especialmente neste tempo, uma viúva, aliás, 3 viúvas, sem esperança, sem qualquer... não tinham expectativa nenhuma. Expectativa não tinham futuro. De nada. Olha, é como está muita gente hoje com a questão do Covid. Nada. E Deus aqui, mediante tudo aquilo que estava a acontecer, Deus a orquestrar tudo ao fim e ao cabo. Deus a utilizar-se desta atitude de Ruth para, como já foi aqui referido, Boaz já ouviu falar desta história. Esta mulher, que mulher é esta? Quando ele pergunta aos seus moços, quem é esta moça que ele nunca tinha visto por ali? Ele disse, esta é a nora de Noemi, é a moabita que veio com Noemi. Então ele disse, eu já ouvi falar nesta mulher. Esta mulher fez muito bem à sua sogra. Esta mulher, assim assada, assim claro. E Deus está a juntar todas as peças, sem ninguém dar conta, tudo está a encaixar. Exato. É absolutamente fantástico. Deus é soberano, sim, mas Deus é amor também. E Deus é cuidador. Deus é provedor. Mais do que Boaz, Deus é o maior provedor de Noemi e de Ruth e é o nosso provedor também. Pois. Bem, nós vamos terminar aqui o estudo por hoje. Há aqui pelo menos uma irmã, a irmã Laura Moacho, está a dizer que está sempre a cair. Bem, ninguém me disse nada até agora, temos estado sempre a transmitir. Será que isto é igual para todos? Todos estão a ter problemas na transmissão ou não? Digam-nos alguma coisa. A Carla diz que na casa dela está tudo bem. Carla Silva. A Andreia também diz que o sinal nunca falhou. Provavelmente a irmã Laura deve estar com algum problema na internet dela, não sei. Mas se alguém mais está com problemas, por favor diga-nos. Para nós podermos saber o que é que aconteceu. Aqui parece-me que está tudo bem, estamos a receber a imagem bem, o som também. Sim. Não sei o que é que poderá ter acontecido. Às vezes pode acontecer a internet de algumas pessoas não estar da melhor maneira. A Vanessa Silva diz que aqui está tudo bem, aqui caiu 2 vezes, mas a net de casa. Olha, não sei, aqui está bom. A maior parte parece que está a receber bem. Pois aqui a transmissão está também ok. Se houvesse algum problema daqui, isto aqui daria sinal, mas parece que está tudo bem. Bem, de qualquer maneira, nós damos por terminado aqui o estudo, mas quero agora falar, antes de nós orarmos e finalizarmos esta transmissão, quero falar aos irmãos do seguinte: como vocês sabem, a partir de amanhã é sexta-feira, aliás, hoje à meia-noite, quinta-feira à meia-noite já, vai entrar o país, vai entrar em confinamento. Bem, infelizmente existem algumas atividades que estão a ser prejudicadas com esta situação.
é sempre muito triste. Mas, de qualquer maneira, falando em relação às igrejas, eu até vou passar aqui um mapa que o site da República Portuguesa disponibilizou, um mapazinho acerca do que é que pode funcionar, o que é que não funciona, enfim. Mas em relação às igrejas, como vocês podem ver aí do lado direito, onde diz cerimónias religiosas, tem aqui um vistozinho, está tudo ok. Significa que nós, igrejas, podemos funcionar tendo as cerimónias religiosas a funcionar e de acordo sempre, claro, com as regras da DGS. No fundo, é tudo aquilo que nós já estávamos a fazer. E alguém poderá dizer assim, então, pastor, o que é que vai mudar em relação à igreja? Não vai mudar nada, vamos continuar a fazer o que temos feito. Aos domingos, às 10h30, temos reunião presencial com reserva de lugares. Essa reserva é feita através do nosso site. Os irmãos que não conseguem fazer reserva pelo site ou têm alguma dificuldade, podem mandar uma mensagem para mim, para o meu número de telefone, ou podem usar o WhatsApp, o meu WhatsApp, não o WhatsApp do grupo da igreja, porque senão começa a ser muita conversa em cima desse grupo, mas vocês podem mandar para mim, para o meu WhatsApp, e fazer o pedido da reserva de lugares, e é o que nós vamos fazer. Nós vamos reservar até 45 lugares e temos sempre mais 5 extras para, no caso de aparecer alguém pela primeira vez. Como sabem, já está disponível a reserva de lugares já para este próximo domingo. Quero continuar a agradecer pela maneira e pela postura que todos os irmãos têm tido, os cuidados que têm tido também. E graças a Deus, desde março até agora, todos os irmãos, toda a igreja tem-se portado de uma maneira muito boa, com respeito às regras, ao uso de máscaras, enfim. Portanto, vai-se manter tudo como temos vindo a fazer. Neste momento temos alguns irmãos que estão em confinamento profilático, estão em casa, que não podem sair. Alguns desses irmãos têm filhos que vieram, portanto, das escolas com situações de colegas que estão infectados com o Covid, e então as escolas mandaram as crianças para casa. Então não só as crianças têm que ficar em confinamento, bem como os pais também. Então, quando esses casos são assim, eu quero pedir às famílias para ficarem em casa e não virem à igreja enquanto não tiverem a informação do delegado de saúde de que podem sair de casa e está tudo ok com vocês. Se também os irmãos, se houver irmãos, porque não há só doenças de Covid, mas como nós temos dito também, se os irmãos que estão bastante constipados ou que têm até gripe ou assim, também aconselhamos esses irmãos a ficarem em casa. Fiquem em casa por uma questão também de termos alguma prudência, porque a pessoa nunca sabe se é gripe, se é uma constipação, se é o que é. Então é preferível ficar em casa e tratar-se e depois vir à igreja sempre que você esteja bem, se sinta bem, e claro, serão muito bem-vindos todos vocês, como temos feito sempre. Em relação às deslocações para a igreja, as deslocações, como vocês sabem, as pessoas podem se deslocar para participarem das cerimónias religiosas, dos cultos, das reuniões, das missas, conforme foi mencionado. Achei interessante que hoje mesmo, numa conferência de imprensa, uma das ministras, a Ministra da Cultura, mencionou que, segundo a Constituição, o dever de culto nunca pode ser proibido. Apesar de eu não ter grande simpatia por essa ministra, ela está a falar a verdade. Portanto, a Constituição não pode proibir o direito e a liberdade de culto. A Constituição?
Não, a Constituição não pode proibir, portanto, Não aliás, proíbe. ela não proíbe, a Constituição Aliás, não proíbe. É proibir. E ninguém tem autoridade para proibir, portanto, a Constituição está acima de qualquer lei que possa existir. Mas como nós também estamos num momento complicado, num momento de uma pandemia, então, mais uma vez, eu apelo aos irmãos que sejamos todos, que continuamos todos a ser responsáveis e, como eu disse, se alguém não se sentir bem de saúde, não venha. Você sente-se bem, está tudo ok consigo, então venha à igreja, reserve o seu lugar, traga a sua máscara. Se alguém por qualquer motivo se esquecer da máscara, nós temos máscaras também na igreja para dar, portanto, para que você possa usar, também para desinfetar as mãos, enfim. Então, em relação a este assunto, era isto que eu queria dizer aos amados irmãos. E pronto, para já acho que não é mais nada que eu tenha para dizer, acho que não me esqueci de nada, este é o essencial que eu tinha para dizer. Se alguém tiver alguma dúvida, mandem-me perguntas ou telefonem-me também para nós conversarmos, mas, como eu disse, mantém-se tudo como nós temos vindo a fazer até agora, ok? Mais alguma coisa, Célia? Está tudo? Mandar beijinhos, beijinhos para a Madeira. Beijinhos para todo lado. Beijinhos. Beijos para vocês todos e que, acima de tudo, nós vamos orar também agora e vamos, nesta hora, pedir que todos vocês também, toda a Igreja, se unem em oração, que continuemos a orar por aqueles que estão em autoridade, que decidem e tomem decisões todos os dias em relação a este país. Vamos continuar a orar pelos empresários desta nação, pelas famílias, enfim, para que Deus continue a dar sabedoria a todos e que todos, dentro do possível, possam ultrapassar e vamos juntos ultrapassar toda esta situação com a graça de Deus. Lembrar também aos irmãos, se alguém por qualquer motivo estiver a passar por um momento mais difícil, por favor, fale connosco. Estamos juntos para darmos a mão, para nos ajudarmos uns aos outros. E nesta semana recebi vários telefonemas de irmãos que estão dispostos a colaborar, a ajudar famílias que possam necessitar de auxílio. Esta semana ainda mesmo nós temos estado a ajudar algumas famílias também, em relação até à questão do frio. Nós oferecemos um aquecedor também a uma família e também roupas e comida, enfim. Então, meus amados, eu quero que vocês estejam à vontade connosco, somos uma família, somos amigos uns dos outros e aquilo que estiver ao nosso alcance para nos ajudarmos, estamos aqui para fazer o melhor possível, para que todos possamos ultrapassar juntos todas estas circunstâncias adversas que têm surgido a esta nação, na verdade, ao mundo inteiro. Então vamos orar juntos, está bem? Pai, no nome de Jesus Cristo, nós queremos trazer à Tua presença esta nação, todo este povo português. Trazemos, Senhor, aqueles que estão em autoridade, para que Tu continues a dar sabedoria para eles tomarem as melhores decisões para este país. Senhor, oramos também por todos os empresários, por todos os irmãos que têm os seus trabalhos, para que Tu os protejas, os Senhor os abençoes e dás graça também e sabedoria, assim como Tu fizeste ao longo da história, Senhor. E agora, ao estudar este livro de Ruth, nós vemos a Tua graça, nós vemos, Senhor, o modo como Tu, através das circunstâncias adversas, Tu abençoaste e abençoas as pessoas, aqueles que Te amam, aqueles que confiam em Ti, Senhor, aqueles que, mesmo até aqueles que não Te conhecem, Senhor, Tu continuas a abençoá-los e a protegê-los também. E por isso, Senhor, nós Te pedimos que Tu continues a ajudar esta nação, este povo, Senhor, em um nome de Jesus Cristo. E é essa a nossa pedida, a nossa oração esta noite, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. E pronto, meus amados, terminamos aqui esta transmissão. Espero que tenham gostado deste ensino, que está a ser uma bênção, estou a gostar imenso. Um resto de uma semana abençoada. Até domingo também, não se esqueçam, aqueles que vierem à igreja domingo, que vocês possam fazer a reserva. Esqueci-me de uma coisa, acerca de declaração. Não é necessário ter declaração para a pessoa se deslocar para ir à igreja, não é necessário, mas
De qualquer maneira, eu enviei no grupo do WhatsApp uma declaração master para todos usarem. Basta você imprimir, ela já está carimbada, só falta colocar o seu nome, o número do cartão de cidadão e a data de validade do cartão de cidadão. Você depois anda com ela no carro e pode usá-la durante todo este período de confinamento. Se algum polícia mandar parar no domingo, você mostra, diz que se desloca à igreja para cultuar a Deus, pronto, e é isso que você tem que fazer, ok? Um grande abraço para todos e até domingo. Fiquem bem com a graça do Senhor. Glória a Deus, até domingo.